Você sabe quais são os principais tipos de recipientes utilizados nas formulações farmacêuticas ou cosméticas de modo geral? Você sabe o que é recipiente? Não sabe? Então vem aqui que eu vou explicar para vocês quais são os principais tipos de recipientes utilizados nas formulações de modo geral, de cosméticos e de medicamentos. E afinal de contas, o que é recipiente? Suas funções, para que servem, onde vivem, onde moram, que nem falava no Globo Repórter. Não, aqui não é Globo Repórter não, eu vou explicar para vocês quais são os principais tipos de recipientes. Vem comigo. Então, relembrando o que são recipientes. Por que lembrando? A gente tem vídeos aqui no canal já falando de recipientes. Tá? Dá uma olhada aqui, a gente tem playlist falando sobre manipulação farmacêutica, onde você pode acompanhar vários vídeos onde eu abordo esse tipo de assunto que é muito importante para nós farmacêuticos, ou para quem trabalha em farmácia com manipulação, ou mesmo na indústria farmacêutica. Ou de cosméticos também, né? Isso é muito importante saber o que é recipiente, saber mais sobre o assunto. Mas vamos lá. Recipientes são relembrando, são aquelas matérias-primas que não têm nenhuma função no organismo, não tem aquela função principal, mas são importantes para quê? Para dar volume, para agir como conservante, para facilitar a mistura das matérias-primas, para controlar o pH, entre outras coisas que a gente vai ver aqui no nosso vídeo, tá? Mas não tem a função principal da formulação, mas são essenciais para a gente preparar aquela formulação. Por exemplo, um medicamento. O medicamento a gente não consegue fazer só com um princípio ativo. Além do princípio ativo, a gente vai usar os recipientes. O princípio ativo é aquela matéria-prima que vai ter a função de agir no nosso organismo. Mas os recipientes vão ser aquelas outras matérias-primas que vão ser necessárias, né, que a gente chama até também de coadjuvante técnico, que vão ser aquelas matérias-primas necessárias para o preparo da forma farmacêutica. Então, para eu preparar um comprimido, preparar um xarope, preparar um creme, uma suspensão, só o ativo não adianta. A gente precisa também de outras matérias-primas que vão permitir que eu faça aquela forma farmacêutica. Ok? Então, isso são os recipientes. E elas vão ter diversas funções, como a gente pode imaginar, e como está descrito aqui. Então, a gente vai ter agentes suspensores, agentes antioxidantes, conservantes, acidificantes, alcalinizantes, corantes, edulcorantes, flavorizantes, quelantes, tampões, tensoativos, umectantes, né, que são as principais funções dos principais tipos de recipientes farmacêuticos que a gente utiliza no preparo das formulações, tanto de medicamentos como de cosméticos. Vamos entender cada uma dessas? Então, vem comigo. Muito bem, doutores e doutoras. Vamos ver então qual é a função de cada um e com os exemplos. Então a gente tem os agentes suspensores, que vão ser importantes nas formulações como suspensões, já que eles vão reduzir a velocidade de sedimentação. O que é sedimentação? Ou seja, a velocidade que vai para o fundo, né? Sedimentar e ir para o fundo, é ficar no fundo, isso que é sedimentar. Então o que acontece? Quando você tem uma suspensão, você não tem que agitar antes de utilizar, tanto que na embalagem ela vem escrito, agite antes de usar, porque o ativo está todo lá do fundo, não é? Então, esses agentes suspensores vão fazer o quê? Vão fazer que quando você agitar, aquele pó que estava no fundo vai ficar disperso na formulação, não é isso? Então o que vai acontecer? Ele vai para o fundo novamente, né? Já que tem a lei da gravidade. Mas ele não vai rapidamente, ele vai devagarzinho. Ou seja, ele diminui essa velocidade de sedimentação. Tá? São importantes em suspensões, por exemplo. Temos também agentes antioxidantes. O nome já diz, antioxidante. Ou seja, é contra a oxidação, né? Então evitam a oxidação na nossa formulação. Vai fazer com que nossa formulação fique mais, né, tenha um prazo de validade mais longo. Então, exemplos, metabisulfito de sódio, BHT, BHA, são bastante utilizados em formulações. Conservantes. Os conservantes, né, como metilparabeno e propilparabeno, são muito utilizados em formulações, evitam a proliferação de micro-organismos, sejam fungos ou bactérias. Então, a utilização de conservantes é muito importante para a gente ter, né, garantir a qualidade do nosso produto, seja cosmético ou seja medicamento mesmo. Né? Você não vai querer utilizar algo contaminado. Para não ter essa contaminação, é comum a gente utilizar conservantes. Aí, como exemplo, tem metilparabeno e propilparabeno, mas temos outros também. Acidificantes, alcalinizantes. Acidificantes, como o nome diz, ele vai acidificar. O que significa isso? Ele vai diminuir o pH da formulação. Né? Ou seja, você tem um pH que sua formulação deve apresentar. E o pH está muito alto, então você diminui o pH para ficar dentro daquela faixa que você deseja. Você pode utilizar, por exemplo, solução de ácido cítrico para você poder diminuir o pH da formulação. Tá? Alcalinizante, como o nome já diz, ele vai alcalinizar. O que é alcalinizar? É o contrário de acidificar. E quando acidificar significa diminuir o pH, alcalinizar significa aumentar o pH, vai basificar, né, o pH da formulação. Acidificante, diminui o pH. Alcalinizante, aumenta o pH. Enquanto um diminui, o outro aumenta. Tá? Um diminui, outro aumenta. Como exemplo de formulação que ajuda a aumentar o pH da formulação, temos solução de trietanolamina, solução de hidróxido de sódio, por aí vai. Tá? Então,
acidificante diminui o pH, alcalinizante aumenta o pH. Então tem uma formulação que tem um pH X. Está fora desse pH, então vai ter situações que você tem que diminuir o pH para ligar naquela faixa, ou eventualmente o pH está muito baixo, você tem que aumentar o pH. Combinado? Vamos continuar aqui para a gente ver os outros tipos de recipientes farmacêuticos. Mas não esquece, hein? Já deixou seu like? Já compartilhou com um colega? Já escreveu aqui embaixo nos comentários? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada? Vamos lá, escreve aí para mim, eu quero saber qual é o horário que você está assistindo nosso vídeo. Vem aqui comigo. E a propósito, esse tipo de conteúdo pode ser interessante para você que está ainda estudando, né, seja na graduação ou mesmo em algum curso técnico, mas também é interessante para você já formado. Esse tipo de conteúdo também pode cair também em concurso também, tá? Então é muito importante a gente ficar atento a esse tipo de conteúdo, ou mesmo você que não está fazendo nenhuma prova, não tem nenhuma pretensão de fazer alguma prova, né, momentaneamente, mas é sempre interessante a gente revisar esse tipo de conteúdo, não é verdade? Vamos revisar então. Corantes vão fornecer cor à formulação, tem o amarelo de tartrazina, urucum, entre outros. Tem legislação específica sobre corante, hein? Fique atento. Edulcorante fornecem sabor adocicado, exemplo, sacarose e sorbitol, né? Vão deixar a formulação com sabor doce. Flavorizante são aquelas matérias-primas que vão dar sabor e odor na formulação, né? Como o mentol, por exemplo. Quelantes são muito importantes. Eles formam complexos estáveis com metais que podem desestabilizar as formulações. Um exemplo clássico é o EDTA, né? Então tem algum íon metálico na sua formulação. Então o íon metálico eventualmente ele pode alterar, gerar algum problema na sua formulação. Então o que acontece? O EDTA ele vai formar um complexo sobre esse íon metálico e esse íon metálico não vai conseguir agir na sua formulação. Então o EDTA é muito importante. Tampões evitam a variação de pH da sua formulação, né? Um exemplo, o tampão fosfato. Então, para você evitar que tenha variação de pH, pode usar um tampão fosfato. Tensoativos são responsáveis pela redução, né? Pela diminuição da tensão superficial da água. Os tensoativos são fundamentais para permitir a formação né, de emulsões. Quer fazer um creme, né? Uma loção emulsionada, tem que ter tensoativo, já que você vai ter uma fase aquosa e uma fase oleosa. Água e óleo não se mistura. Mas se você coloca um tensoativo, você consegue fazer uma emulsão. Você diminui a tensão entre eles e um fica dentro do outro. E temos também os umectantes, né? Um exemplo de tensativo, o SPAN 60, Twin 80, entre outros. Umectantes previnem o ressecamento da formulação. Um exemplo clássico, glicerina, propileno glicol, entre outros. Então veja que temos uma variedade de recipientes. A gente não usa só um tipo de recipiente na formulação, não é verdade? Você que já teve aula prática, você que trabalha com manipulação, indústria, você sabe, não é só um recipiente. Não, a gente usa vários recipientes e eles vão ter as suas funções. E vão ser necessários para você garantir a estabilidade, a validade e a forma farmacêutica da sua formulação. Não é verdade? São muito importantes. Então, é importante a gente revisar e conhecer esses tipos de recipientes, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o colega esse tipo de assunto, hein? A gente tem playlist aqui no nosso canal falando sobre vários assuntos pertinentes à área farmacêutica. Cálculos de medicamentos, manipulação farmacêutica, dicas farmacêuticas, onde eu sou mais abrangente, entre vários assuntos, tá? Então não deixe de se inscrever no nosso canal não, vídeo toda semana, combinado? E para você que não me conhece ainda, é um prazer estar aqui com vocês. Sou professor Verano, sou farmacêutico, licenciado em Química, tenho especialização em manipulação farmacêutica, sou habilitado em homeopatia e tenho um mestrado em saúde coletiva. A gente tem vídeo aqui toda semana, várias playlists, tenho certeza que algum vídeo aqui vai ser interessante para vocês. A minha ideia aqui desse canal é tratar do universo farmacêutico, seus diferentes assuntos, tá? Então é contribuir na atualização e na formação de vocês. Tenho certeza que algum desses vídeos aqui vão ser interessantes para vocês. Tem vídeo aqui falando sobre Anvisa, como pesquisar a legislação, qual a diferença de medicamento similar, genérico e de referência, entre outros temas pertinentes ao universo farmacêutico. E para você que quer se atualizar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, se preocupa com isso, recomendo para vocês o meu e-book Introdução à Farmácia e Manipulação, disponível no QR Code aqui ao lado, ou link no comentário fixado. Lá a gente vai tratar da farmácia de manipulação, legislações, principais equipamentos, principais vidrarias, formulações de medicamentos, formulações de cosméticos, além de softwares ainda que você pode eventualmente utilizar na farmácia de manipulação. Dá uma olhada lá, é voltado para você que já atua ou quer se atualizar, né? Quer se atualizar ou mesmo quer entrar nesse universo, tá? Seja você farmacêutico, balconista, estagiário, tem uma linguagem que todo mundo vai conseguir acessar, tenho certeza. E para você que quer saber um pouco mais sobre algumas formulações de cosméticos, que você pode fazer em pequena escala, seja para uma aula prática ou seja para uso individual, tem aqui o formulário cosmético para pequenas quantidades. Lá eu dou a sugestão de algumas formulações e ainda indico
fornecedores, além de falar um pouco sobre a legislação para você atuar na área de cosméticos. E para você que está com pressa para algum concurso, alguma prova e quer aprender de forma rápida e detalhada e de verdade sobre cálculos farmacêuticos, dá uma olhada aí nessa minha apostila, Cálculos Farmacêuticos 1, tenho certeza que vai ser interessante para você, porque lá a gente tem alguns exercícios selecionados e tem um passo a passo extremamente detalhado. Não tem só o cálculo e a resposta não, porque tem o passo a passo detalhado. Turma, espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Acompanhe nossas playlists. A gente tem mais vídeos aqui falando sobre recipientes no nosso canal. Dá uma olhada. Vídeo toda semana, hein? Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e saúde e paz.